Como eu, tem uma fonte de chocolate infinita, que nunca para de cair. Você pode comer o quanto quiser, desde que use uma colher limpa pra comer. E o chocolate fica em movimento o tempo inteiro, pra circular e continuar fresco. Eu só me pergunto o que acontece se alguém espirrar, mas enfim. Comerciais que foram banidos. Em 2007, lançaram um comercial em que homens no banheiro comparavam o tamanho das suas caminhonetes. Mike, check this out. Man, that's big. Is it new? Just got it. 7 inches longer. My girlfriend loves it. Foi banido. Nesse comercial, a Land Rover mostrava os carros parando a 1 milímetro do penhasco, mas teve que ser proibido, porque as pessoas começaram a achar que eles realmente conseguiriam fazer isso. Esse comercial de sabão chinês mostrava um homem negro flertando com uma mulher, que enfia ele numa máquina de lavar. E como se isso não fosse absurdo o suficiente, ele sai assim. Por motivos óbvios, foi banido. E infelizmente, esses não são os únicos. Pra ver mais comerciais absurdos, assiste o vídeo novo. Comidas normais que são banidas em outros países. Sushi é completamente banido na Coreia do Norte. Isso porque eles têm leis contra qualquer coisa que seja cultura japonesa. Já em Singapura, é proibido mascar chiclete, pra impedir que as pessoas joguem chiclete mascado na rua e poluam o ambiente. A Dinamarca baniu sucrilhos porque ele tem vitamina demais. Apesar disso parecer bom, comer muita vitamina faz bem mal pra saúde, principalmente pra crianças. M&M's são completamente banidos na Suécia, porque o logo deles é suspeitosamente parecido com o de outro chocolate de lá. Por fim, Kinder Ovo. Ele foi banido nos Estados Unidos porque as crianças podiam engasgar com o brinquedo. Comidas que foram inventadas sem querer. Donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua, e ela decidiu cortar o meio fora, criando a rosquinha. Queijo. Um homem estava transportando leite numa bolsa enquanto viajava, e quando foi beber seu leite, percebeu que ele estava duro e resolveu morder. E ele adorou. E só por isso hoje a gente tem essa maravilha. Chocolate. Os grãos do cacau eram usados para fazer chá em rituais. Só que um dia misturaram outros ingredientes sem querer e resolveram experimentar. E viram que era divinamente maravilhoso. Nutella. Em 1940, o chocolate estava em falta por causa da guerra. E um padeiro queria inventar uma alternativa para usar nas suas receitas. Ele então misturou avelã, cacau e açúcar e conseguiu criar uma coisa melhor que o chocolate. Comidas que você come errado. A próxima vez que você for cortar um bolo, não corte ele assim, porque o meio vai ficar exposto e vai ressecar. O melhor jeito de cortar ele é assim. Aí você tira o pedaço e junta o resto do bolo de novo. Tecnicamente, o jeito certo de comer hambúrguer é ao contrário, porque o pão mais grosso vai absorver os molhos e sucos da carne. E aí o seu hambúrguer não vai ficar desmanchando. Eu vou ficar com o jeito errado. O jeito certo de comer asinha de frango é tirar o osso antes de comer, ao invés de ficar roendo a carne em volta dele. Se quando você come paçoca ela fica esfarelando, você tá comendo errado. O certo é, enquanto ela tá dentro da embalagem, bater bastante nela. Assim, quando você abrir, ela vai estar compacta e não vai esfarelar. Por isso o nome é paçocar. É por isso que uma barra de carregamento demora tanto pra carregar. Finalmente descobrimos! Eu só quero entender porque depois de tudo isso, ela ainda consegue ficar presa em 99%. A borracha não apaga as marcas de lápis e sim rouba elas. Um risco de lápis é só um monte de grafite empilhado no papel. Quando você passa a borracha, ela esquenta e fica pegajosa. E os pedacinhos de grafite grudam nela, que se desfaz e tira eles do seu papel. Como animais fazem raio-x? Às vezes, eles precisam de ajuda especial pros exames. E é a coisa mais fofa do mundo. A tartaruga tentando fugir, o gorila que simplesmente não cabe na máquina, essa carpa não gostou do exame e esse peixinho foi preso numa esponja. Precisaram segurar esse hamster e esse precisou ser enrolado que nem um neném. O passarinho precisou ser colado na mesa pra não voar e fugir. Que dó! Por fim, um filhote de humano, também conhecido como bebê. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as frutas eram antes do ser humano? Abacate. Hoje em dia ele é enorme, tem um caroço gigantesco. Mas originalmente ele era assim, bem menor e com um caroço que tinha praticamente o tamanho da fruta inteira. Milho. Hoje uma espiga tem centenas de milhos, mas nem sempre foi assim. Antes de ser modificado, quando surgiu, ele vinha numa espiga fininha, com só alguns milhinhos. Morango. No presente, eles são grandes. Às vezes grandes até demais. Mas no passado, eles eram frutinhas pequenininhas e michurucas. Limão. Tem vários tipos, mas o mais comum é esse. Pequenininho e quase não tem semente. Mas no passado, eles eram assim, com muitas sementes e enormes. É assim que as pessoas sabiam a hora antes do relógio. Isso é um relógio de sol humano. Parando no lugar certo, a luz vai bater
ver e formar uma sombra, que vai marcar exatamente que horas são. Essa pessoa testou em setembro, às 2h30 da tarde, e realmente funciona. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo, quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena, e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Como eles dormem num país que não anoitece? Na Islândia é dia 24 horas por dia, porque no verão o sol não se põe. Nos primeiros dias pode parecer legal, porque dá pra ir pra praia de madrugada ou andar de patinete à meia-noite. Mas depois de um tempo, você começa a enlouquecer, porque o escuro é importante pro seu corpo saber que precisa dormir e descansar. E pra dormir, as pessoas precisam improvisar várias maracutaias pra simular o escuro da noite. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom, porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Como essa placa é transparente, mas dá pra ler o texto dos dois lados. Por mais que pareça que ela é transparente, ela não é. Na verdade, são duas placas de vidro com o texto certo impresso dos dois lados, mas com um metal reflexivo no meio. E esse metal reflete o teto, criando essa ilusão de transparência. E ao mesmo tempo permite que o texto seja lido dos dois lados. Genial! Como essa tesoura corta papel, mas não cabelo? Ela é feita pra crianças que têm o costume de cortar o próprio cabelo. Pra evitar isso, essa lâmina é mais grossa. E por isso ela não consegue segurar nada que seja mole. O papel fica duro na hora que você segura, e ela corta de boa. Mas quando encosta no cabelo ou na pele, ela desliza e não corta nada. Como as palavras foram inventadas? Esculachar veio da palavra italiana sculacciata, que significa dar tapas na bunda. No século XVIII, um rei da Polônia tinha um anão de estimação. Horrível, eu sei. E todo mundo chamava ele de bebê, porque ele também era gago. E assim começaram a chamar as crianças por esse nome e surgiu a palavra bebê. Robô surgiu da palavra robota, que significa escravo em tcheco. Faz muito sentido considerando o ChatGPT. No século XIX, uma bailarina tinha fãs muito barulhentos, que gritavam o sobrenome dela muito alto. E o nome dela era Marieta Baderna. Como evitar que o professor pergunte pra você na aula? Estudos mostraram que os professores olham muito mais pra frente e pra esquerda na hora de perguntar. Então, o melhor lugar pra sentar é à direita no fundo, mas nunca na última cadeira. Professores perguntam mais pra quem faz contato visual. Então, se você não quer responder, não fique olhando. Mas também não deixa de olhar, porque vai ser suspeito. Você não pode parecer nem perdido, nem interessado demais. Então, a melhor estratégia é anotar coisas no caderno pra parecer ocupado. Como famosos escolheram seus nomes? O nome real do Eminem é Marshall Mathers, MM, tipo chocolate. Aí ele mudou a forma como escreve pra não levar processo. O Snoop Dogg escolheu esse nome por causa do cachorro do Charlie Brown. Ele assistia tanto o desenho quando era criança, que a sua mãe começou a chamar ele de Snoopy. E aí ele colocou Dog porque o Snoopy é um cachorro. O nome real da Anitta é Larissa, e ela escolheu esse nome por causa de uma personagem da série Presença de Anitta, que ela achava sexy e poderosa. O Travis Scott, na verdade, chama Jacques Berman, e escolheu Travis porque é o nome do seu tio. E o Bad Bunny escolheu esse nome por causa de uma fantasia que usava quando era criança. Como memes famosos estão hoje? Esse cara segurando um pum, ele tá assim hoje, com bem menos veias saltadas. E isso, na verdade, era um truque que ele aprendeu pra impressionar pessoas nas festas. A menininha do incêndio, que viralizou no mundo todo. Ela tá assim com 24 anos. E agora ela tá milionária depois de vender a foto original. E quem não lembra do meme... Mãe, o forninho caiu! Elas são a Giovanna e a Vanessa, e hoje em dia estão assim. E se você quer saber como tá esse meme e esse meme, é só ver o vídeo novo. Como memes famosos estão hoje? O Carioca Girls foi a maior paródia do Brasil. Ele se chama Max, tem 23 anos e regravou a paródia recentemente. Carioca Girls são mais bonitas, sempre bem malhadas, vamos lá. A moça com a cara assim, e depois assim, hoje em dia tá assim, 5 anos depois. Ela foi demitida por causa do meme, mas acabou virando influenciadora. E tem mais de 2 milhões de seguidores. O Risadinha viralizou em 2014 porque tinha risada muito engraçada. Hoje em dia, com 20 anos, ele tá assim e virou o MC Risadinha. Esse aqui é o cachorro brasileiro dançando. Muita gente achava que ele tava rebolando com o funk, mas na verdade esse movimento... Assiste pra descobrir.